Boa noite a todos. Que a bênção e a paz de Deus nos acompanhe nessa pequena reflexão e vamos ouvir da palavra de nosso Pai Celestial. Que a influência do seu Espírito possa iluminar o nosso coração. Tudo que ouvimos da palavra de Deus, nós sabemos, tem que ser iluminado pelo Espírito Santo, para que a nossa mente possa ser avivada e entender o que Deus quer do seu povo. Então, nós, lendo aqui o pensamento sagrado de Miqueias, na realidade, o capítulo 2 de Miqueias é uma advertência de respeito à corrupção política, social e religiosa também. Então, quando o profeta dá essa advertência, quando diz levantai o ide, pois não é o lugar aqui, o lugar de descanso, por causa da imundícia. Outra tradução fala por causa da corrupção que traz, sim, destruição enorme que destrói. Então, o que corrói a terra, o que corrói todo o sistema político e religioso e social é a corrupção. Então, a gente, quando vê a corrupção de um país, quando o país está numa decadência, existe uma corrupção. É a corrupção que destrói a terra e seus moradores. E essa mensagem que ele estava dizendo, levantai-vos e ide, né? Não é que o vosso lugar de descanso, ele estava se referindo às pessoas que estavam prosperando sobre a miséria de outro. Aquele que estava prosperando mal estava esperando um favor de Deus, né? Deus a agir acima daqueles que estavam sendo oprimidos. E Deus, logicamente, aqui era em Judá, no reinado de Ezequias, e Deus usou os babilônios para destruir, né, Judá. Mas sempre, em meio de toda multidão, Deus tem um escape. No verso 12, diz assim: certamente te ajuntarei todo, ó Judá, certamente congregarei o restante de Judá. Então, sempre vai sobrar, em meio à corrupção, o resto. Poucos que vão se apegar com Deus, que vão se refugiar no Senhor. Não é assim que toda a Escritura fala? No Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus. E Paulo diz, além que Israel seja como a areia do mar, é só o remanescente que será salvo. Então, esse pensamento sagrado nos chama a atenção para o lugar em que vivemos, para a terra em que vivemos. E nós sabemos que a nossa terra ela está corrompida, né? De todos os males possíveis, especialmente do pecado. Deus, ao criar a terra, ele fez a terra formosa, ele fez a terra boa, sem maldade nenhuma. Infelizmente, após o pecado, a terra se tornou uma situação difícil para os moradores. Especialidade para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa terra onde a terra é poluída pelo pecado de todas as formas. O profeta Isaías, no capítulo 45, ele diz assim, ó, como é que Deus tinha um propósito com a terra. Isaías 45, 18, diz assim, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não criando para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não há outro. Então, como é que a terra saiu das mãos do Criador, né? A terra saiu perfeita, sem nenhum vestígio de pecado. Após o pecado, a terra, o profeta diz aqui,
E Deus criou os céus, criou a terra também com uma finalidade de ser habitada. Mas a terra virou o quê? Um caos. Por esse motivo, o que vai acontecer com a terra? Né? No mesmo livro, no capítulo 51, verso 6, o profeta diz assim: levantai vossos olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque o céu desaparecerão com a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. A minha salvação, porém, durará para sempre. A minha justiça não será abolida. Então, a terra ela está cada vez mais, como é que diz aqui, se envelhecendo, ela vai desaparecer. O Senhor vai renovar essa terra em favor de seus filhos. Então, quando ele diz aqui, né, olhai para os céus, olhai debaixo da terra, diz que a terra ela vai desaparecer semelhantemente, não só a terra, como seus moradores. Então, o que se tornou essa terra? Se tornou um lugar de descanso para o cristão? Se tornou um lugar onde podemos dizer, estacionar aqui, e dizer que aqui vamos fazer a nossa habitação? No capítulo 24, diz assim, ó, 24 do mesmo livro: de todo se esvaziará a terra, de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. Isaías 24, 3 em diante. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece o mais alto do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada. A terra está contaminada debaixo de seus habitantes, porquanto transgride as leis, muda os estatutos e quebra a aliança eterna. E por isso a maldição devora a terra. Os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso serão queimados seus habitantes, e poucos homens restarão. Irmão, como se encontra o planeta, né? O planeta se encontra numa situação chorando, pedindo, né, que o homem não destrua a vegetação, não destrua os mares, não destrui. O homem só não destrói o céu porque ele não pode lá. Mas o pecado ele é tão grave, o pecado é algo tão danoso, que diz aqui que, na realidade, contaminou tudo debaixo dessa terra. E qual é o fim dessa terra? Qual vai ser a conclusão? A terra e os homens da terra. Muito simples, o profeta diz: por isso serão queimados seus habitantes e poucos homens restarão. Então, essa terra ela está comprometida com o pecado e essa terra está sentenciada a ser queimada. Então, aqui não é um lugar de repouso para o crente. Ao contrário, aqui é um lugar de preparo. Devemos nos preparar para um lugar melhor, para um lugar onde vai habitar o quê? No mesmo livro do profeta Isaías, ele diz assim, no capítulo 30, 33, 24. Morador nenhum dirá, enfermo estou, porque nela habitará, e será perdoada a sua iniquidade. Na renovação da terra, não vai haver mais doença. Ninguém vai dizer que está enfermo. Por enquanto, aqui nós vamos sofrer todas as consequências do pecado. Doenças, vamos sofrer pandemias, vamos envelhecer, vamos morrer até a volta de Cristo. Mas diz aqui que Deus tem uma promessa para o seu povo. Qual é a promessa que tem? No mesmo livro, Isaías, o capítulo 20, 31, 32, 18. Diz assim: o meu povo habitará em morada de paz, em morada bem seguras, em lugares quietos e de descanso.
Então, onde será o descanso dos filhos de Deus? Que só no novo céu e na nova terra. Aqui os homens não têm segurança. Quem tem uma condição melhor de vida, ele vive enjaulado. Ele tem que pôr câmera, ele tem que pôr cachorro, ele tem que pôr segurança, ele tem que se esconder. Nós que somos pobres podemos morar em qualquer canto, mas as pessoas de um poder aquisitivo maior, eles têm que estar guardados, porque senão eles são roubados, eles são assassinados. Mas diz aqui que o povo de Deus habitará em moradas seguras. Não vamos precisar da segurança humana, porque nós estaremos protegidos e guardados pelos cuidados de nosso Pai Celestial. Então, Deus nos oferece uma vida bem melhor, de descanso, não nesse planeta, não nessa experiência de vida, mas em outra experiência. No mesmo livro do profeta Isaías, 60, verso 18, diz assim: não se ouvirá mais de violência na tua terra, de desolação ou de destruição nos teus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas de louvor. Que maravilha será, né? Essa morada onde não vamos ouvir falar mais de crime, não vamos mais ouvir falar de violência, coisa nenhuma que perturbe e tire a paciência das pessoas. Os irmãos sabem que a cidade grande é assim, a pessoa ou entrega o celular ou ele perde a vida. E diz aqui o profeta que não mais se ouvirá de violência na terra prometida. Então, essa promessa, irmão, era cabível a Israel. Israel não se coagunou, não se conformou com a vontade de Deus. Essas promessas, elas são cabíveis ao povo de Deus, para o futuro. Por que eu digo para o futuro? Porque a vida do cristão, ela não pode se pender só nessa vida. O apóstolo São Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. Então, nós esperamos Cristo para uma vida melhor, né? Para um descanso melhor, um futuro melhor. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, verso 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que promessa Jesus fez para os seus filhos? O reino, irmão. Reino esse que está preparado desde a fundação do mundo. Ele diz que ele vai separar, como um pastor separa a ovelha do cabrito. E os salvos, automaticamente, né, vão receber essas promessas, vão receber essa herança da salvação eterna. No Evangelho de São João, capítulo 14, verso 1, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não teria dito, vou preparar lugar. Então é confirmado em toda a Escritura Sagrada. Nós não podemos fincar a estaca nesse mundo de pecado. Não podemos produzir no mundo onde, infelizmente, ele está comprometido com o pecado. O apóstolo São Pedro, em sua segunda carta, ele diz assim, ó, segunda carta de Pedro, capítulo 3. O capítulo 3 de Pedro é falando justamente nessa condição.
diz assim, aguardando e desejando ardentemente a vinda de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, guardamos novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça. Então, quando Cristo vir, vai dissolver a terra, os homens maus vão morrer, mas nós, a promessa é o quê? Novo céu, nova terra. Então, esse não é o lugar de descanso, né? João viu no Apocalipse, né? Vindo, descendo do céu, a nova Jerusalém, endereçada como uma noiva, ataviada como uma noiva a seu esposo. Então, a Jerusalém é a noiva de Cristo, que ele vai dar para os seus filhos morar. E a igreja de Cristo vai participar dessa grande bênção. A noiva de Cristo, o apóstolo Paulo diz, é muito claro, a noiva de Cristo é a nova Jerusalém. A igreja de Cristo, o que é a igreja de Cristo na palavra de Deus? Quem representa a igreja de Cristo? No Apocalipse 14, um pouquinho mais na frente, João diz assim, estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram os comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e o Cordeiro. Então, a igreja de Deus tem uma representação com as virgens. Ela não segue, ela não se contamina com mulher. E a mulher, na sua sagrada, é símbolo de quê? Símbolo da igreja de Deus. Em 2 Cartas aos Coríntios, Paulo fala assim, irmão. Mais um pensamento aqui. 2 Carta aos Coríntios, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vos despojei com um só esposo, a Cristo, para vos apresentar ele como virgem pura. Paulo está falando da igreja. A igreja é simbolizado pela virgem. Virgem quer dizer pureza de fé, pureza de sentimento, pureza de doutrina. Assim, Paulo queria que a igreja representasse. E assim, esses terão o reino do céu. Então, aqui não é o nosso paradeiro, não é o lugar de descanso. Há um pensamento sagrado no livro de Atos, capítulo 1, quando os apóstolos, irmãos, estavam ali no pé do monte, e Jesus subindo ao céu, os anjos disseram, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que foi, há de vir novamente. Deu a eles o alento, aqui não é um lugar de descanso. Vocês vão morrer pelo Evangelho, vão sofrer pelo Evangelho, mas ele há de voltar novamente. Assim, irmão, esse lugar em que habitamos, a terra em que vivemos, né? Infelizmente, tem centenas de textos na palavra de Deus que falam que haverá destruição. Nós não podemos descansar aqui, produzir aqui, né? E não se preparar para um lugar melhor, para um lugar de descanso. O apóstolo São Paulo diz assim, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 e verso 10. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem o ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então, Deus tem coisa que jamais, a beleza de toda forma que existe no planeta, que os nossos olhos veem, que nós ouvimos e almejamos com o coração, não são para comparar com o que Deus tem a nos dar. Então, Deus, acima de tudo, quer nos dar a vida eterna. Aqui nós não temos vida eterna. Se nós vivemos aqui 80, 100 anos,
Até Cristo voltar, nós vamos ter que repousar na sepultura. Tudo que o homem desfrutar com 100 anos aqui, não é para comparar com o que Deus tem para os seus filhos. Deus tem coisas melhores. A palavra de Deus diz assim. Mas, irmão, nós podemos tropeçar nesse mundo. Nós podemos querer trocar o reino dos céus. Queremos trocar as bênçãos que Deus tem prometido nas suas palavras por esterco. E há na Bíblia uma experiência, no livro de Hebreus, diz assim, capítulo 12, o apóstolo São Paulo escrevendo essa advertência, que serve-nos para nós. 12, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brote e vos perturbem, pelo que muitos se contaminam. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E por assim saberes que, querendo ainda depois herdar as bênçãos, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que buscou diligentemente. Essa experiência amarga do filho de Isaac, Esaú e Jacó. Jacó aproveitou o melhor com Deus. Esaú, infelizmente, fez o quê, irmão? Diz aqui, ele escolheu vender a primogenitura, vender a salvação, cambiar, trocar uma coisa melhor por algo material. Diz a palavra de Deus que ele não achou lugar na vida dele. Assim, a inspiração do patriarca e profeta fala que muitos de nós nos vendemos a nossa herança, vendemos a nossa primogenitura, vendemos as bênçãos do céu por coisas materiais. E assim, infelizmente, esse homem morreu, há de ressuscitar depois de 1000 anos para saber que está perdido. Ao passo que estava a salvação em suas mãos, conheceu o grande Deus. Assim, meus irmãos, são semelhantes as histórias, né? E as promessas de Deus. Mas quero concluir aqui com um pensamento, a Emoate fala assim, a Nova Jerusalém é o nosso lar de descanso. Não haverá tristeza na cidade de Deus, nenhum gemido ou infortúnio, nenhuma lamentação de esperança frustrada e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo, as vestes de opressão serão trocadas pelas vestes nupcial. Logo, testemunharemos a coroação de nosso Pai, de nosso Rei. Aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo, ou que na terra combateram o bom combate da fé, resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. Então, é muito claro, né? A Jerusalém é um lugar de descanso. Lá, sim. Lá nós vamos descansar das fadigas espirituais. Não vamos pensar em doença, não vamos pensar em velhice. Não vamos pensar em crescer nesse mundo. Nosso pensamento será voltado somente para uma coisa. Ela diz aqui, louvar o nosso Redentor. Louvar o nosso Pai Celestial. No Primeiros Escritos, irmão, tem uma experiência também. A irmã White viu isso aqui, ó. Essa aqui é a meditação de 77, página 350. Vou ler o Primeiros Escritos agora. Vinde, meu povo, vieste de grande tribulação, fizeste minha vontade, sofreste por mim. Vinde a ceia, pois eu mesmo me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos, aleluia, glória. Entramos na cidade, vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo, nossos olhares podiam alcançá-lo toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoa, figos, romãs, uvas e muitas e outras espécies de frutas.
pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Jesus disse, agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltarão à terra, mas dentro em pouco, se fores fiéis, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água, da fonte da água. Disse-me, deves voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. Todavia, as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitário aqui, pois vi uma terra melhor. Oh, tivesse eu asas como pombas, voaria e estaria em descanso. Onde foi que a irmã White viu o descanso dela nessa terra? Não, irmão. Que ela viu lá Jesus cingindo-se para servi-lo, viu a mesa de prata, viu a romã, figos, viu uva, viu tudo. Ela queria comer, queria beber. O anjo disse, não faça isso. Mansamente, e o anjo, se fores fiéis, provará de tudo isso daí. Então, no final, ela disse, sinto-me solitária aqui. E aqui ela diz, tivesse eu asas e voaria para aquele local. Estaria em lugar de descanso. Que Deus nos ajude com o seu Espírito Santo, né? O Espírito Santo toda a vida fala ao nosso coração para que possamos andar no melhor caminho. O Espírito Santo, falando com o profeta Isaías, diz, aqueles que querem habitar no novo céu, nova terra, que faça a paz com Deus. Sim, que faça a paz com Deus. Mas, por enquanto, meus irmãos, onde está o nosso descanso ainda nessa terra? Onde se encontra o nosso descanso, a nossa segurança nessa terra ainda? No Evangelho de São Mateus, quero concluir com esse texto, 11 de São Mateus 28. Aqui está a grande bênção para nós nessa terra ainda comprometida com o pecado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Só na pessoa, só na graça de Cristo, só no poder de Cristo, né? É que possamos viver nesse planeta, nesse mundo, né? Com segurança, possamos viver em paz, possamos ter segurança em toda a nossa trajetória espiritual. Portanto, que Deus nos abençoe, nos dê sua graça, seu perdão, e que possamos almejar um descanso melhor, novo céu e a nova terra. Meu desejo a todos também segue a minha oração. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência de todos. Amém.